Ó Deus, eu te agradeço, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, depois de um dia de trabalho, Jesus, estamos aqui para agradecer ao Senhor por este dia, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo pão de cada dia, Senhor, pelo vestuário, pelo calçado, enfim, Senhor, por mais uma oportunidade. Muito obrigado, Jesus, por isso, Jesus. Amém, Jesus. Vamos ver uma palavra agora pela nossa irmã Damaras. Lê aqui Salmo 121, versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O outro versículo a seguir diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É uma coisa muito interessante, segundo os historiadores, quando Davi escreve esse versículo. Naquela perseguição de Saul, quando possuído por inveja, queria destruir Davi a todo custo, Davi tenta se refugiar em uma das montanhas. E Saul consegue fazer um cerco ao pé da montanha, e para Saul era caso consumado, porque ali o Senhor, ou melhor, ali ele destruiria Davi. Só que a confiança de Davi era extraordinária. Ele disse: eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E segundo os historiadores, quando Saul começa aos poucos visitar cavernas e cavernas e subir aquele monte, e não tinha saída para Davi humanamente falando. Mas Deus, que é provedor de todas as coisas e que guarda os seus santos, fez com que os filisteus invadissem a cidade. E alguém chega para Saul e diz que os filisteus acabaram de invadir a cidade. E Saul logo sai da retaguarda, pega todos os seus soldados e retornam para combater os filisteus. E aí Davi tem como sair. A vitória de Davi não veio no monte, mas foi no monte que Deus os deu a vitória. O que é que também aprendemos com isso? Deus não nos livra dos problemas. Não, Deus não nos livra dele. Os problemas vêm até nós, mas é nos problemas que Deus nos livra. Deus não evita que cheguemos à batalha. É na batalha que ele vence por nós. Então, vamos pensar nisso, viu? Mas eu quero ler com os irmãos também a carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o 5. E o versículo é apenas o 14. Que Paulo diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te diante dos mortos, e Cristo te esclarecerá. O que é que aprendemos com isso? Aprendemos que Deus não fala com qualquer pessoa a qualquer momento. Para que Deus fale com alguém, as pessoas precisam estar em condições de ouvi-lo. Que condições são essas? Condições espirituais. A pessoa precisa estar desprovida de tudo que o mundo oferece para ter condições de entender a mensagem de Deus. Às vezes, para entender a mensagem de Deus, precisa ter alguém que nos oriente ou os oriente. Por que não lembrar do caso de Samuel, aquela criança, que Deus fala com ele por 2 vezes e ele não entende e acha que é Eli. E ele vai até ali, até que Eli entende que era Deus falando com ele. Por que não falar do profeta Ezequiel? Que no capítulo 2, a mensagem do Senhor é: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O que é isso? Deus não poderia estar falando com o profeta? Poderia. Mas o profeta não estava em condições espirituais naquele momento de ouvir Deus falar. O profeta precisava se colocar como instrumento de Deus para falar tão somente aquilo que Deus o mandara. O profeta de Deus não fala o que quer. O profeta de Deus não fala o que vai agradar as pessoas, os seus ouvintes. O profeta de Deus não é um animador de auditório.
é um instrumento. É um instrumento de Deus. Os grandes profetas de Deus nunca foram bem vistos, porque as pessoas temiam a sua presença. Porque o profeta era a voz do próprio Deus. Por que não falar também, se você ler no 1 Reis 16, o 9 a seguir, quando aquela história de Elias, que ele foge, e ele entra naquela caverna, depois daquele tempo todo, ele entra naquela caverna, Deus poderia, a Bíblia diz que houve um terremoto, Deus não estava no terremoto, houve um vento, Deus não estava no vento, hoje tinha fogo e Deus não estava no fogo, mas depois de tudo isso, todo esse movimento, a Bíblia diz que uma voz mansa e delicada pergunta: o que faz aqui, Elias? E Elias tenta se justificar, diz: Senhor, os filhos de Israel derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas, e eu só fiquei. E busca matar. E o Senhor diz para Elias: olha, Elias, você não está sozinho. Lá em Israel não só tem tu não, Elias. Lá tem mais 7.000 que não se dobraram. Precisamos estar em condições de ouvir Deus falar conosco. Põe-te de pé e falarei contigo, foi Ezequias no capítulo 12, versículo 1. E Reis, Deus manda que o profeta saia, Deus saia para fora. Foi a mensagem de Deus. E Paulo escrevendo, a igreja que estava em Efésio, Paulo diz: desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso mudar de posição. Eu costumo dizer que Dom Macedo Costa é uma cidade bastante abençoada. Em todos os setores públicos tem um servo de Deus lá dentro. Todos, sem exceção. Agora, se ele não der testemunho, o problema é dele. Mas que Deus o colocou, colocou. Que Deus o colocou como instrumento, colocou. Para quê, irmão? Para que venhamos dar testemunho. Mas, irmão, como é que pode dar testemunho? Você pode dar testemunho da palavra de Deus sem dar uma única palavra. A sua vida fala muito mais do que as palavras. As suas ações, ainda que sem querer, elas falam e falam muito. Então Paulo diz: desperta tu que dorme. Quer ouvir Jesus falar contigo? Quer ouvir a voz de Deus? Se desprenda deste mundo. Saia dessa vida de querer agradar ao mundo. Saia dessa vida de querer agradar as pessoas. Eu tenho que pregar uma passagem maleável. O pastor disse para mim: Juraci, se formos pregar a palavra de Deus como ela é, não fica ninguém na igreja. E eu disse: pastor, é aí que o senhor está enganado. É aí que o senhor está enganado. Jesus nos chamou para pregar a palavra de Deus como ela é. Quem edifica e quem sustenta o homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a bússola nos momentos de dificuldade, que aponta Jesus lá nos céus, e o crente confia nisso. A palavra de Deus é aquele alimento. Quando você tem fome e sede de justiça, você vai lá na palavra e a palavra te fortalece. A palavra de Deus é um guia que faz com que você faça como naquela oração de Abacuque, que ele descreve um verdadeiro deserto. Mas ele diz: todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Então a palavra de Deus é este alimento, é esta bússola. A palavra de Deus é esta verdade que precisamos. Mas para isso eu preciso de me levantar diante dos mortos. Para isso, quantos mortos tem pregando o Evangelho? Pessoas que Deus já não conhece mais. Mas são grandes pregadores. Por quê? Por prática. E começam até a usar. Jesus profetiza. Deus usa a profecia, já usou comigo, Deus já falou comigo coisas grandes e profundas. Mas
A maior profecia continua sendo a Bíblia. Então, meu irmão, meu amigo, faça como Paulo. Se levante diante dessa multidão que perece. E se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento teu. Mas, Senhor, eu não quero ser um instrumento qualquer. Eu quero ser um instrumento de bênção. Senhor, eu quero ser aquilo que Pedro foi, que a sombra de Pedro curava. É assim que a Bíblia ensina. Senhor, eu quero tão somente que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Que onde quer que eu venha colocar as minhas mãos, seja tudo abençoado. E, Senhor, que a todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem saibam que Jesus está voltando. E hoje pode ser o último dia aqui na terra. Amém, Jesus.